Imagine acordar amanhã e descobrir que o sol nasceu no lugar errado. Há 12 mil anos, algo impossível aconteceu. Mamutes pastando em campos verdejantes foram instantaneamente congelados com flores frescas ainda em seus estômagos. Civilizações inteiras desapareceram da noite para o dia. O mar engoliu milhões de quilômetros quadrados de terra habitada. 75% dos grandes animais da Terra foram extintos em um piscar de olhos. E se eu te dissesse que a própria crosta terrestre pode ter se deslocado, virando polos em trópicos e continentes de cabeça para baixo, em questão de dias? Em 1966, a CIA classificou um livro que descrevia exatamente isso. Albert Einstein chamou a teoria de grande importância. E agora, o polo magnético da Terra está se movendo 50 vezes mais rápido do que há 50 anos atrás. A pergunta não é se vai acontecer novamente, é quando. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo o que você acredita sobre nosso planeta. Amigos e amigas, sejam bem-vindos ao nosso primeiro documentário do canal Profecias e Transição Planetária. Muito obrigado pela sua presença e vamos juntos desvendar os cataclismos antigos de nosso planeta e descobrir se isso poderá se repetir em um futuro próximo. Dito isto, vamos lá. Em algum momento, há aproximadamente 12 mil anos atrás, algo extraordinário aconteceu em nosso planeta. Algo que desafiou as leis da natureza como as conhecemos. Mamutes que pastavam tranquilamente em campos verdejantes foram instantaneamente congelados, preservados no gelo com comida ainda fresca em suas bocas, flores ainda intactas em seus estômagos, civilizações inteiras que construíram monumentos e desenvolveram conhecimentos avançados podem ter desaparecido quase que da noite para o dia. O nível dos mares subiu 120 metros, submergindo milhões de quilômetros quadrados de terra habitada. Espécies inteiras de animais gigantes foram extintas em um piscar de olhos geológico. E agora, alguns cientistas, pesquisadores e visionários fazem uma pergunta perturbadora. Isso pode acontecer novamente? Estamos ignorando os sinais de que nosso planeta está prestes a passar por uma transformação catastrófica? Existem evidências de que a própria crosta terrestre pode se deslocar, virando continentes de cabeça para baixo, transformando polos em trópicos e trópicos em desertos gelados. Nossa jornada começa nas vastas planícies geladas da Sibéria, onde desde o século XVIII, exploradores e caçadores têm feito descobertas extraordinárias. Não estamos falando de alguns poucos fósseis isolados. Estamos falando de milhares, talvez dezenas de milhares de animais gigantescos, perfeitamente preservados no permafrost, o solo permanentemente congelado do Ártico. O que encontramos na Sibéria desafia qualquer explicação convencional. Esses mamutes não morreram de velhice ou doença. Eles foram instantaneamente congelados enquanto viviam suas vidas normais. Encontramos vegetação de clima temperado em seus estômagos, plantas que simplesmente não poderiam crescer nas condições atuais da Sibéria. Buttercups,
ranúnculos, gramíneas que exigem temperaturas muito mais quentes. Como é possível? Mas o mistério vai muito além. Esses animais eram adaptados ao frio com seus pelos longos e espessos e suas camadas de gordura. Então, por que estavam comendo plantas de clima quente e temperado? E a questão ainda mais desconcertante: como foram congelados tão rapidamente que a carne permaneceu fresca o suficiente para que cães de Terenó a comessem quando foram descobertos séculos depois? Para entender o quão bizarro isso é, imagine a seguinte situação. Você está almoçando em um dia quente de verão, sentado em um jardim florido, com o sol brilhando intensamente. Você dá uma mordida em seu sanduíche e, de repente, em questão de segundos, você está congelado em um bloco de gelo sólido, transportado instantaneamente para as condições da Antártida. O sanduíche ainda está em sua boca, as flores ao seu redor ainda estão frescas. Isso é exatamente o que parece ter acontecido com esses mamutes. Mas a Sibéria é apenas o começo. Quando ampliamos nossa visão para o planeta inteiro, encontramos evidências ainda mais perturbadoras. Há aproximadamente 12 mil anos atrás, múltiplos eventos cataclísmicos parecem ter ocorrido simultaneamente ao redor do globo. Na América do Norte, encontramos camadas de sedimentação que indicam inundações de proporções inimagináveis. No leste do estado de Washington, uma área conhecida como Channels Camblets mostra sinais de que um volume de água equivalente a todos os rios do mundo multiplicados por 10 mil passou por ali em questão de dias. Rochas do tamanho de casas foram arrastadas por centenas de quilômetros como se fossem pedras na corrente de um rio. Na Europa, camadas geológicas mostram uma mudança climática abrupta. O clima temperado que existia foi substituído por um frio intenso em menos de uma década. Civilizações que haviam começado a florescer simplesmente desapareceram dos registros arqueológicos. No Oriente Médio, na Índia, na Austrália e em praticamente todos os continentes encontramos o mesmo padrão. Um evento súbito e catastrófico que transformou o mundo há 12 mil anos atrás. E então as extinções, 75% dos grandes mamíferos da América do Norte foram extintos nesse período. Mastodontes, tigres dente de sabre, preguiças gigantes, castores do tamanho de ursos. Na América do Sul, cliptodontes gigantes e toxodontes desapareceram. Na Europa e Ásia, rinocerontes lanosos e leões das cavernas se foram para sempre. Não foi uma extinção gradual, foi rápida, violenta e global. E a pergunta que não quer calar é: o que causou tudo isso? Para responder essa pergunta, precisamos voltar aos anos 1950 e conhecer um homem chamado Charles Ruthven Hapgood. Hapgood não era geólogo, não era físico. Ele era professor de história no Kennedy State College em New Hampshire. E ele foi formado também na faculdade de Harvard. Mas sua curiosidade insaciável e sua mente questionadora o levariam a propor uma teoria tão radical que capturaria a atenção de uma das maiores mentes científicas do século XX, Albert Einstein. Hapgood estava obcecado por um mistério cartográfico. Ele estudava mapas antigos e particularmente o mapa de Piri Reis. Mapa esse de 1513, que
parecia mostrar a costa da Antártida sem gelo, algo que não deveria ser possível, já que a Antártida estava coberta por gelo há milhões de anos, ou estaria. Isso levou a uma pergunta revolucionária: e se os continentes nem sempre estivessem onde estão? Não no sentido da deriva continental, que leva milhões de anos, mas em um sentido muito mais dramático e imediato. Para entender a teoria de Hapgood, primeiro precisamos entender como nosso planeta é estruturado. A Terra não é uma bola sólida de rocha. Ela é composta de camadas distintas, cada uma com propriedades diferentes. No centro temos um núcleo interno, uma esfera sólida de ferro e níquel, com aproximadamente 1.200 km de raio, aquecida a temperaturas superiores a 5.000 graus Celsius. E ao redor dele, o núcleo externo, uma camada líquida de metais fundidos com cerca de 2.200 km de espessura. E é o movimento desse núcleo líquido que gera o campo magnético da Terra. Acima disso, encontramos o manto, uma camada de rocha semifluida que se estende por quase 3.000 km. Embora seja sólido, o manto se comporta como um fluido viscoso ao longo de escalas de tempo geológicas, permitindo movimentos lentos e graduais. E finalmente, na superfície temos a crosta terrestre, a fina camada sólida e rígida onde vivemos. A crosta tem apenas de 5 a 70 km de espessura, uma casca incrivelmente fina em comparação com o tamanho total do planeta. Hapgood propôs uma analogia simples, mas poderosa. Imagine uma laranja. A casca externa, fina e rígida, não está firmemente grudada na polpa suculenta abaixo. Com pressão suficiente ou lubrificação adequada, essa casca poderia teoricamente escorregar sobre a polpa, girando independentemente do interior da fruta. Hapgood argumentava que a crosta terrestre era como essa casca de laranja. Ela flutuava sobre camadas mais viscosas e semifluídas abaixo. E sob certas condições extremas, toda a crosta terrestre poderia se deslocar de uma só vez, deslizando sobre o manto como uma casca solta sobre uma fruta. Mas o que causaria tal deslocamento? Hapgood identificou um possível culpado: as calotas polares. Ao longo de milhares de anos, o gelo se acumula nos polos em camadas cada vez mais espessas. Esse gelo não se distribui uniformemente, criando um desequilíbrio gravitacional. Imagine girar uma bola de basquete no dedo. Agora imagine colar um peso considerável em um lado dessa bola. E à medida que você continua girando, o peso criaria uma força centrífuga, um impulso para se mover para longe do eixo de rotação. E eventualmente, se o peso fosse grande o suficiente e a conexão entre a superfície e o interior fosse fraca o suficiente, a superfície inteira poderia escorregar. Hapgood propunha que as massivas calotas de gelo polares agiam exatamente com esse peso, com milhões de toneladas de gelo acumuladas de forma desigual. A força centrífuga gerada pela rotação da Terra poderia eventualmente superar a fricção entre a crosta e o manto. E o resultado seria um deslocamento súbito e catastrófico de toda a crosta terrestre. Hapgood enviou sua teoria para Albert Einstein em 1952. Para sua surpresa, Einstein não a rejeitou imediatamente. De fato, Einstein ficou intrigado o suficiente para escrever um prefácio para o livro de Hapgood. Abre aspas para Albert Einstein. Recebi com interesse o seu argumento bem fundamentado. Sua ideia é original, de grande simplicidade.
e se continuar a se provar de grande importância para tudo que está relacionado com a história da superfície da Terra. Fecha aspas. É crucial entender o contexto histórico aqui. Em 1950, a teoria das placas tectônicas ainda não era amplamente aceita pela comunidade científica. A ideia de que continentes pudessem se mover era em si considerada radical. Einstein estava aberto a ideias revolucionárias porque a própria geologia estava em estado de revolução. Poucos anos depois, no entanto, Einstein teria mudado de opinião sobre alguns aspectos da teoria de Hapgood, especialmente sobre o mecanismo proposto. Mas o conceito em si de que a crosta terrestre poderia se mover de forma inesperada havia plantado uma semente que continuaria a crescer nas décadas seguintes. Se a teoria de Hapgood era controversa, o que veio a seguir era absolutamente explosivo. Em 1966, um engenheiro e escritor chamado Sean Thomas publicou um livro intitulado The Adam and Eve History, a história de Adão e Eva. O livro apresentava ideias ainda mais radicais sobre deslocamentos da crosta terrestre e cataclismos globais. Mas aqui está o detalhe extraordinário. Logo após sua publicação, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, classificou o livro como confidencial, mantendo-o fora do alcance público por quase 50 anos. Apenas uma versão sanitizada e parcialmente censurada foi liberada em 2013, sob as leis da liberdade de informação. Agora, por que a CIA classificaria um livro sobre geologia teórica? O que havia nessas páginas que era considerado tão perturbador ou sensível? Sean Thomas não era um excêntrico qualquer. Ele trabalhava em projetos aeroespaciais altamente secretos, incluindo programas de mísseis durante a Guerra Fria. Ele tinha credenciais de segurança e acesso à informação que o público comum jamais veria. E o que ele escreveu em seu livro sugeriria que ele pode ter tido acesso a dados ou análises que o governo preferia manter em segredo. A teoria de Sean Thomas, que ele chamou de teoria SD, sigla em inglês para Half Crust Displacement, ou deslocamento da crosta terrestre, levava a ideia de Hapgood a extremos ainda maiores. Thomas argumentava que o deslocamento da crosta não era apenas possível, mas inevitável e periódico. Ele afirmava que a cada 6.500 anos, aproximadamente, o planeta passava por um cataclismo de proporções apocalípticas. E aqui está a parte mais perturbadora. Segundo Thomas, quando esse deslocamento ocorre, não é um processo gradual que leva milhares de anos. É rápido, tremendamente rápido. Questão de dias, talvez semanas no máximo. Thomas propunha que a crosta terrestre poderia girar até 90 graus em relação a seu eixo de rotação. Isso significaria que áreas que estavam nos polos tropicais poderiam, de repente, se encontrar nos polos gelados. Cidades costeiras poderiam estar, de repente, no fundo do oceano. Desertos poderiam se tornar tundras congeladas. Tudo isso acontecendo tão rapidamente que a civilização não teria tempo de se adaptar. Thomas indicou 3 grandes cataclismos na história recente da humanidade, seguindo um padrão cíclico que ele acreditava poder prever. O primeiro grande cataclismo, segundo Thomas, ocorreu há aproximadamente 18.000 anos. Este seria o evento original de Adão e Eva, uma destruição tão completa que apenas pequenos grupos de humanos sobreviveriam, forçando a recomeçar
a civilização do zero. Qualquer conhecimento avançado que pudesse ter possuído foi perdido ou relegado a mitos. Segundo o cataclismo, o mais recente e para o qual temos mais evidências, ocorreu há cerca de 12 mil anos. Este é o evento que estamos discutindo neste documentário, que muitas culturas chamam de Grande Dilúvio. Thomas identificava este como o dilúvio bíblico de Noé, mas ocorrendo não por chuva divina, mas por um deslocamento físico da crosta terrestre. E o terceiro cataclismo, o mais perturbador de todos, seria o próximo. Thomas acreditava que os sinais já estavam aparecendo em sua época, nos anos 60, e que a humanidade poderia estar se aproximando rapidamente de outro evento de extinção em massa. Mas o que exatamente teria acontecido durante um desses deslocamentos? Thomas descreveu os efeitos em detalhes aterrorizantes. Primeiro, os terremotos. Não terremotos comuns, mas sismos de magnitude impossível de medir. Imagina a Terra como um carro viajando a alta velocidade, que de repente freia bruscamente. Tudo que não está firmemente preso à superfície seria arremessado para frente pela inércia. Montanhas inteiras poderiam se despedaçar. Cidades seriam reduzidas a escombros em segundos. Depois viriam os tsunamis, mas não tsunamis como conhecemos, ondas de 10 ou 20 metros. Thomas falava de mega tsunami com 3 ou mais quilômetros de altura. Para colocar isso em perspectiva, isso é equivalente a 10 estátuas da liberdade empilhadas umas sobre as outras. Essas ondas varreriam continentes inteiros, penetrando centenas de quilômetros terra adentro, carregando consigo solo, rochas, árvores e qualquer vestígio de civilização. Então, os ventos. Quando a crosta terrestre se move repentinamente, a atmosfera, que não está rigidamente conectada à superfície, continua se movendo na velocidade original. O resultado seriam ventos supersônicos, furacões com velocidades de 1000 km por hora ou mais, varrendo a superfície do planeta como uma lixa gigante. Nada ficaria de pé. Florestas inteiras seriam arrancadas pela raiz e arremessadas como palitos de fósforo. E, finalmente, as mudanças climáticas instantâneas. Regiões que estavam em latitudes temperadas poderiam, em questões de dias, se encontrar em latitudes polares. A temperatura poderia cair 50 graus Celsius em uma semana. Polos se tornariam trópicos, trópicos se tornariam desertos congelados. Qualquer forma de vida que não pudesse se adaptar instantaneamente seria extinta. Thomas argumentava que isso explicava perfeitamente os mamutes congelados na Sibéria. Eles não estavam originalmente no Ártico, estavam em uma latitude muito mais quente. O deslocamento da crosta os moveu subitamente para o polo e o congelamento foi tão rápido que a carne não teve tempo de se deteriorar. É fácil entender por que a CIA poderia ter considerado essas ideias sensíveis. Se a população acreditasse que um cataclismo planetário estava iminente e inevitável, o pânico resultante poderia desestabilizar nações inteiras. Melhor manter tais teorias mesmo que especulativas longe dos olhos do público. Mas a questão permanece. Havia algo de verdadeiro nas afirmações de Chan Thomas? Para responder isso, precisamos examinar as evidências científicas reais do que aconteceu há 12 mil anos atrás. Entre 12 mil
1.900 e 11.700 anos atrás, nosso planeta passou por um evento climático tão extremo, tão anômalo, que os cientistas ainda debatem suas causas até hoje. Esse evento, conhecido como Younger Dryas ou Dryas recente, nomeado após uma pequena flor ártica chamada Dryas octopetala, que se espalhou pela Europa durante esse período de frio extremo. Para entender o quão extraordinário foi o Younger Dryas, precisamos primeiro entender o contexto. A última era glacial estava terminando. Por milhares de anos, o planeta havia se aquecido gradualmente. O gelo estava derretendo. As temperaturas estavam subindo de forma constante e previsível. E então, repentinamente, tudo mudou. As temperaturas despencaram, não gradualmente, não ao longo de séculos, mas em questão de anos. As análises de núcleo de gelo da Groenlândia mostram uma queda de 10 graus Celsius em menos de uma década. Em algumas regiões, particularmente na Groenlândia, a queda foi ainda mais dramática, 15 graus em apenas 3 anos. Para colocar isso em perspectiva, 3 anos é menos tempo do que uma criança leva para sair das fraldas. Nesse período curtíssimo, o clima da Groenlândia mudou do equivalente à Suécia moderna para o equivalente ao interior da Antártida. E então, por 1.200 anos, o planeta permaneceu preso nessa mini-era glacial. Geleiras que haviam estado recuando começaram a avançar novamente. Espécies que haviam se adaptado ao aquecimento foram forçadas a migrar ou morrer. E civilizações humanas que estavam começando a florescer enfrentaram uma crise existencial. E o mais estranho de tudo, o fim do Younger Dryas foi tão abrupto quanto seu início. E há 11.700 anos as temperaturas subiram de 10 a 15 graus Celsius em apenas 50 anos. Geologicamente falando, isso é um piscar de olhos. E então, meus amigos e amigas, o que causou essa mudança climática tão drástica e repentina? A resposta pode estar no espaço. Um grupo de cientistas conhecido como Comet Research Group, o grupo de pesquisas sobre cometa, propôs uma hipótese revolucionária. Eles argumentam que o Younger Dryas foi desencadeado por um impacto de cometa ou uma série de impactos de fragmentos de cometa que atingiram a Terra há aproximadamente 12.900 anos. As evidências que encontramos são extraordinárias. Em mais de 100 locais espalhados por 4 continentes, encontramos uma camada distinta de sedimento datada exatamente do início do Younger Dryas. Essa camada contém materiais que simplesmente não deveriam estar ali em tais concentrações. Nanodiamantes, esférulas magnéticas, irídio em níveis elevados, fuligem em quantidades que sugerem incêndios continentais. Todos esses são marcadores consistentes com impactos extraterrestres. Esses marcadores são encontrados no que os geólogos chamam de black mats, ou tapetes negros. Camadas escuras de sedimentos ricas em carbono. Essas camadas cobrem vastas áreas da América do Norte, Europa, Ásia e até partes da América do Sul. A uniformidade dessas camadas e sua datação precisa sugerem um evento global, não uma série de ocorrências locais. E em 2015, uma descoberta dramática forneceu evidências físicas diretas. Cientistas identificaram uma cratera de impacto com mais de 30 km de diâmetro, escondida sob a camada de gelo da Groenlândia. A datação dessa cratera corresponde exatamente ao início do Younger Dryas.
Agora vamos reconstruir o que pode ter acontecido naquele dia catastrófico. 12.900 anos. Imagine um fragmento de cometa, talvez com vários quilômetros de diâmetro, entrando na atmosfera terrestre a velocidades superiores a 50.000 km por hora. Fricção com a atmosfera aquece o objeto a temperaturas superiores à superfície do Sol. O fragmento atinge a camada de gelo de 3 km de espessura e cobria grande parte da América do Norte. A energia liberada é equivalente a milhões de bombas atômicas detonadas simultaneamente. O gelo derrete instantaneamente, não em dias ou semanas, mas em segundos. Bilhões de toneladas de água congelada são transformadas em vapor superaquecido e água líquida. A água liberada forma um mega dilúvio de proporções inimagináveis. Para entender a escala, vamos olhar para as Channel Chambers, no leste de Washington. Essa região mostra sinais inconfundíveis de inundação catastrófica. Canais profundos foram escavados na rocha sólida. Rochas basálticas pesando centenas de toneladas foram arrastadas como seixo em um riacho. Geólogos calculam que o fluxo de água através dessa região atingiu 752 km de metros cúbicos por segundo. Para colocar isso em perspectiva, isso é o equivalente a todas as cachoeiras do mundo, incluindo as cataratas do Niágara, as cataratas do Iguaçu e as cataratas de Vitória. Todas elas combinadas e multiplicadas por 10.000 vezes. Rochas do tamanho de casa de 3 andares foram arrancadas do solo e arrastadas por centenas de quilômetros. Isso foi apenas uma fração da água liberada. O impacto derreteu uma quantidade estimada de gelo suficiente para elevar o nível global dos oceanos em vários metros em questão de semanas. Mas o efeito imediato foi ainda mais dramático. Tsunamis continentais que varreram a América do Norte de norte a sul. Mas o efeito de longo prazo foram talvez ainda mais devastadores. Ao longo dos próximos séculos, à medida que mais e mais gelo derretia, o nível global dos oceanos subiu impressionante 120 metros. Para entender o que significa isso, imagine que você está na praia hoje. Agora imagine subir até o 40º andar de um prédio. Essa seria a nova linha costeira, aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados de terra habitáveis foram submersos. Isso é uma área equivalente à Europa inteira somada à China. Cidades costeiras, vales férteis, civilizações inteiras que podem ter resistido nessas áreas baixas foram completamente apagadas. Seus vestígios agora jazem sob centenas de metros de água e sedimentos oceânicos. E as extinções foram igualmente catastróficas. Na América do Norte, 75% das espécies da megafauna desapareceram. 120 espécies de grandes mamíferos foram extintas em um período geologicamente instantâneo. Mastodontes que haviam prosperado por milhões de anos simplesmente desapareceram. Tigres dente de sabre, predadores supremos, foram extintos. Preguiças gigantes, algumas do tamanho de elefantes, desapareceram. Castores gigantes do tamanho de ursos negros sumiram para sempre. E a América do Sul perdeu seus cliptodontes, tatus gigantes com carapaças do tamanho de carros pequenos, e seus toxodontes, herbívoros massivos que se assemelhavam a rinocerontes. E na Austrália, os diprotodontes, marsupiais do tamanho de hipopótamos, foram extintos. Bom, e quanto aos humanos? As populações humanas também sofreram dramaticamente.
a chamada cultura Clovis, que havia se espalhado pela América do Norte e desenvolvido ferramentas sofisticadas e estratégias de caça eficientes, praticamente desapareceu dos registros arqueológicos. Estudos genéticos sugerem um declínio populacional humano global de 60% a 90% durante o Younger Dryas. E quando examinamos sítios arqueológicos ao redor do mundo, vemos um padrão perturbador. Locais que mostram ocupações humanas contínuas por milhares de anos, de repente apresentam um hiato, um vazio de centenas de anos onde não há evidências de atividade humana. E quando a ocupação recomeça, frequentemente vemos uma mudança cultural significativa, como se os sobreviventes tivessem que recomeçar quase do zero. Mas, meus amigos e amigas, talvez a evidência mais intrigante não esteja no solo, mas nas histórias. Mais de 200 culturas ao redor do mundo, de todos os continentes habitados, preservam lendas de um grande dilúvio. Os detalhes variam, mas os temas centrais são notavelmente consistentes. Águas que cobriram a Terra, poucos sobreviventes, a destruição de uma civilização anterior. Os sumérios contavam sobre Ziusudra, que sobreviveu a um dilúvio em uma grande embarcação. Os babilônios tinham a história de Utnapishtim, na epopeia de Gilgamesh. Os hebreus, claro, preservam a história de Noé. E os hindus falam de Manu, que foi avisado por um peixe divino sobre um dilúvio iminente. E os gregos tinham Teucalião. Os chineses têm a lenda de Gun-Yu, controlando as grandes inundações. E os astecas falavam de Nata e sua esposa Nena. As tribos indígenas norte-americanas, de costa a costa, têm histórias de águas que cobriram a Terra. E até mesmo na Austrália, isolada do resto do mundo por dezenas de milhares de anos, os aborígenes têm histórias de um tempo em que as águas subiram e engoliram as terras costeiras. E então há Platão e a sua história da Atlântida. O filósofo grego escreveu que a civilização avançada de Atlântida foi destruída em um único dia e noite de um infortúnio, 9.000 anos antes de seu tempo, aproximadamente 11.400 anos atrás. Isso coloca a destruição de Atlântida exatamente no período do Younger Dryas. Coincidência? Talvez. Ou talvez Platão estava preservando uma memória coletiva de civilizações reais que existiram nas terras costeiras, baixas antes do grande dilúvio, foram apagadas quando as águas subiram 120 metros. Mas não precisamos confiar apenas em mitos e lendas. A evidência física está literalmente sob nossos pés e sob nossos oceanos. Você precisa visualizar aqui um tsunami varrendo a Terra, com mais de 300 metros de profundidade. Quando a água aqui descia, ela estava enchendo esta bacia, avançando como um grande tsunami de água doce, água de degelo vindo do norte, da camada de gelo. E está varrendo esta terra a provavelmente 200 ou 300 milhões de pés cúbicos por segundo, o que é uma quantidade impensável de água. Núcleos de gelo mostram picos dramáticos em partículas atmosféricas que indicam incêndios massivos. Camadas de sedimentos marinhos mostram influxos repentinos de água doce. Análises de pólen mostram mudanças vegetais abruptas. Datação por carbono de sítios arqueológicos confirma um colapso populacional global. O Younger Dryas aconteceu.
Isso não está em debate. A questão é o que exatamente o causou. E isso pode acontecer novamente? E será que de fato foi mesmo um cometa? Agora precisamos fazer uma pausa e examinar o que a ciência estabelecida tem a dizer sobre essas teorias, porque, por mais fascinantes que sejam as ideias de Hapgood e Sean Thomas, e por mais intrigante que sejam as evidências do Younger Dryas, a vasta maioria da comunidade científica permanece profundamente cética em relação à teoria do deslocamento rápido da crosta terrestre. Se eu fosse cientista também teria a mesma cautela. Bom, meus amigos e amigas, vamos começar com o básico, vamos fazer uma contraparte, né? Sabemos, sem sombra de dúvidas, que as placas tectônicas se movem. Isso não é controverso. GPS de alta precisão mede esse movimento em tempo real. As placas se afastam em dorsais oceânicas, colidem em zonas de subducção, deslizam uma pela outra em falhas transformantes. Mas aqui está o ponto crucial. Esse movimento ocorre a uma taxa de 2 a 3 centímetros por ano. Na escala de tempo de uma vida humana, isso é imperceptível. Na escala do tempo geológica, é o que molda continentes e oceanos. A teoria ECD propõe que a crosta inteira poderia se mover centenas ou mesmo milhares de quilômetros em questão de dias ou semanas. Isso é bilhões de vezes mais rápido do que qualquer movimento de placa que observamos ou temos evidências de ter ocorrido. E não há simplesmente nenhum mecanismo físico conhecido que pudesse causar isso, até onde sabemos. Para mover toda a crosta terrestre, você precisaria superar forças de fricção absolutamente colossais. A interface entre a crosta e o manto não é lisa como a casca de uma laranja sobre sua polpa. É irregular, com raízes das montanhas se estendendo profundamente no manto, com a diferença de densidade e temperatura criando acoplamento mecânico. As forças necessárias para superar essa fricção, mover toda a crosta de uma só vez, seria tão imensas que deixariam marcas geológicas inconfundíveis. E essas marcas simplesmente não existem até onde se sabe. Se a crosta tivesse se deslocado rapidamente, múltiplas vezes na história recente da Terra, veríamos deformações massivas em formações rochosas, padrões distintos de fraturas, camadas sedimentares perturbadas de maneira características. Procuramos essas assinaturas, elas não estão lá. E quanto às inversões magnéticas que Sean Thomas enfatizou tanto, bem, inversões magnéticas são absolutamente reais. O campo magnético da Terra já inverteu sua polaridade centenas de vezes ao longo da história geológica. Temos registros dessas inversões preservados em rochas vulcânicas e sedimentos oceânicos que datam de milhões de anos. E aqui está a parte crucial. Não há, até onde se sabe, evidências que inversões magnéticas causem cataclismos físicos. O campo magnético protege a Terra de partículas carregadas de vento solar, e o enfraquecimento durante uma inversão poderia aumentar a radiação que atinge a superfície. Mas não há mecanismo pelo qual uma inversão magnética pudesse causar terremotos, tsunamis ou mudanças na posição da crosta terrestre. O campo magnético é gerado pelo núcleo externo, líquido, e a crosta é sólida. Não está diretamente acoplada aos processos magnéticos do núcleo. E a última inversão magnética completa ocorreu há 780 mil anos. Se inversões causassem cataclismos regulares,
a cada 6.500 anos, como Thomas afirmou, deveríamos ter tido mais de 100 cataclismos desde a última inversão, e as evidências simplesmente não existem. Agora, amigos e amigas, essa é a argumentação mainstream e é o consenso científico, e eu tenho que ser honesto com vocês, por isso eu trouxe a argumentação científica da ciência convencional. E temos que levar em consideração ambas as teorias e nos colocar como investigadores. Agora, não é porque os cientistas não conseguem encontrar essas evidências, não quer dizer que elas não existam. Talvez estejam apenas inacessíveis para nossos equipamentos e pesquisadores. Porque, à medida que o tempo passa, vão se descobrindo correlações que anteriormente não se cogitava, como, por exemplo, a conexão entre o Sol e a atividade sísmica planetária. Vários estudos apontam para isso. Mas vamos continuar com a ciência mainstream. E então, se não foi um deslocamento da crosta, o que causou o Younger Dryas? A ciência estabelecida tem uma explicação alternativa, embora ela também seja objeto de debate contínuo. Durante o fim da última era glacial, uma enorme quantidade de água de degelo estava represada em um lago glacial chamado Lago Agassiz, que cobria parte do que hoje é o Canadá e o norte dos Estados Unidos. Esse lago continha mais água do que todos os grandes lagos atuais combinados. Ele estava contido por uma barragem de gelo. E em algum momento, há aproximadamente 12.900 anos, essa barragem de gelo se rompeu. Toda aquela água doce, fria, foi despejada no Atlântico Norte, em um período muito curto. E essa enorme influxão de água doce perturbou o equilíbrio de salinidade que impulsiona a AMOC. A corrente desacelerou ou até parou. Sem o transporte de calor da AMOC, o Atlântico Norte e a Europa esfriaram drasticamente. Modelos climáticos computacionais mostram que esse mecanismo poderia, de fato, causar o tipo de resfriamento rápido e dramático que vemos nos registros de núcleo de gelo. Não requer impacto de cometa ou deslocamento da crosta, apenas água, sal e as complexas interações da circulação oceânica. Quanto ao deslocamento da crosta terrestre, existe um fenômeno real chamado deriva polar verdadeira. A Terra não é uma esfera perfeita, e mudanças na distribuição de massa, como o crescimento de montanhas ou o movimento de placas tectônicas, podem fazer com que todo o planeta se reoriente lentamente em relação a seu eixo de rotação. Mas aqui está a diferença crucial. Esse processo ocorre a uma taxa aproximadamente de 1 grau a cada 1 milhão de anos. Nos últimos 200 milhões de anos, a Terra se reorientou um total de apenas cerca de 30 graus. Torno a afirmar, até onde se sabe, a nossa ciência não é perfeita. Aquilo que é comprovado agora pode ser refutado amanhã com mais pesquisas, assim como já aconteceu várias vezes ao longo da história. Continuando. E então temos um abismo entre a teoria SED de Chan Thomas e a ciência estabelecida. A SED propõe deslocamento de 90 graus em dias, e a ciência observa deslocamento de 1 grau por milhão de anos. São escalas de tempo literalmente bilhões de vezes diferentes. Quem está com a razão? Será que se esse cataclismo fosse verdadeiro, iriam falar para a gente? Como os mercados iriam reagir? Como as pessoas iriam reagir? Penso que é muito mais confortável acreditar que toda e qualquer mudança na estrutura do planeta leva milhares de anos. Essa é uma opinião minha. Sendo assim, mesmo que haja evidências do contrário,
essa é a minha opinião, torno a afirmar, isso jamais será revelado para o grande público. Mas aqui está o que torna esse debate mais do que apenas debate acadêmico. Algo está acontecendo com o campo magnético da Terra agora e em nosso tempo. E embora os cientistas não estejam prevendo um cataclismo iminente, os dados são no mínimo intrigantes. O polo norte magnético da Terra não é estacionário. Ele sempre se moveu, vagueando pelo Ártico canadense de forma relativamente lenta e previsível. Mas nas últimas décadas algo mudou. O polo começou a se mover mais rápido, muito mais rápido. Desde que começamos a rastreá-lo com precisão em 1831, o polo norte magnético se deslocou mais de 1.100 quilômetros. Mas a taxa de movimento acelerou drasticamente. Na década de 1970, o polo se movia a aproximadamente 10 km por ano. Na década de 1990, essa velocidade havia aumentado para 15 km por ano. Em 2001, era 40 km por ano. Nos últimos anos, atingiu a velocidade de 54 km por ano, movendo-se do Ártico canadense em direção à Sibéria. Bom, os cientistas dizem que não há evidências de que em uma inversão dos polos haja problemas para a humanidade, mas os neandertais sumiram exatamente quando houve uma excursão magnética. Não há evidências ou não querem nos revelar de maneira aberta. Bom, há também a questão do enfraquecimento do campo magnético. Medições precisas mostram que a força total do campo magnético da Terra diminuiu aproximadamente de 5 a 10% desde 1850. Em algumas regiões, particularmente sobre o Atlântico Sul, o enfraquecimento é ainda mais pronunciado. Essa região é conhecida como Anomalia do Atlântico Sul, ou SAA. Aqui o campo magnético é significativamente mais fraco do que em qualquer outro lugar do planeta. Satélites que passam por essa região experimentam níveis mais altos de radiação e ocasionalmente sofrem mau funcionamento temporário. Astronautas na Estação Espacial Internacional relatam ver estrelas cadentes brilhando quando passam sobre essa área, causada por partículas de alta energia atingindo seus olhos. A anomalia do Atlântico Sul está crescendo e se intensificando. Alguns cientistas sugerem que isso poderia ser um sinal inicial de que o campo magnético está se preparando para uma inversão. Outros argumentam que é apenas variabilidade normal. E a verdade é que não temos dados suficientes de inversões anteriores para saber ao certo como uma inversão começa e as consequências disso. Sendo assim, qualquer um que afirmar que a inversão dos polos não traz problemas para humanos estará mentindo. E então há as questões sobre a atividade sísmica. Alguns proponentes da teoria apontam para um aparente aumento em terremotos e erupções vulcânicas na última década, como evidências de que algo fundamental está mudando no planeta. No entanto, alguns padrões são intrigantes. Há períodos onde a atividade sísmica parece aumentar globalmente, seguidos por períodos mais calmos. Se isso representa ciclos naturais de longo prazo ou apenas variabilidade aleatória, ainda é objeto de debate. Mas há estudos que especulam que pode ter a ver com a atividade solar. E há uma preocupação legítima que une a ciência estabelecida e as teorias mais especulativas: o derretimento das calotas polares. Lembre-se de que a teoria original de Hapgood propunha que o acúmulo de gelo nos polos criava um desequilíbrio que poderia eventualmente causar um deslocamento da crosta. Ironicamente, estamos agora na situação oposta, com o gelo polar derretendo
em taxas sem precedente devido às mudanças climáticas. Quando você derrete trilhões de toneladas de gelo, você está redistribuindo massa no planeta. Isso afeta tudo, desde a velocidade da rotação da Terra até a posição do eixo de rotação. Medimos isso. A redistribuição da massa do derretimento de gelo está fazendo com que o eixo de rotação da Terra se desloque ligeiramente. Novamente, estamos falando de mudanças minúsculas, centímetros por ano, mas os deslocamentos dramáticos que a teoria SCD propõe, embora tudo possa mudar com algum gatilho ainda desconhecido da nossa ciência, ou escondido a 7 chaves. E então, meus amigos e amigas, onde isso nos deixa? O polo magnético está se movendo mais rápido do que nunca registrado na história moderna. O campo magnético está enfraquecendo. As mudanças climáticas estão alterando a distribuição de massa do planeta. São essas as primeiras indicações de um cataclismo iminente? Olha, a Terra é um sistema dinâmico e complexo. Sempre está mudando. Sim, o polo magnético está se movendo mais rápido. Sim, provavelmente estamos atrasados para uma inversão magnética se você olhar apenas para os intervalos médios entre inversões. Mas atrasados em termos geológicos poderia significar que a inversão aconteça daqui a 10.000 anos ou amanhã. Simplesmente não podemos prever com precisão. O que posso dizer com confiança é que não vemos evidências de um deslocamento iminente da crosta terrestre do tipo que Hapgood ou Sean Thomas descreveram. A escala de tempo humana é muito diferente da escala de tempo geológica. Mesmo que uma inversão magnética esteja começando, ela levaria milhares de anos para se completar, até onde se sabe. E durante esse tempo, embora possamos experimentar alguns desafios, como maior radiação cósmica afetando satélites, não haveria cataclismos físicos global. Repito, até onde se sabe. Mas eu também diria isso. A ciência funciona revisando constantemente as hipóteses à luz de novas evidências. Se amanhã descobríssemos evidências sólidas e irrefutáveis de que o deslocamento rápido da crosta ocorreram no passado, toda a comunidade científica teria que reconsiderar ou se calar, pois isso seria extremamente perigoso para o equilíbrio social. Qual investidor iria abrir mão de seus milhões sabendo que daqui a 10 anos tudo iria ruir? Isso iria gerar um colapso econômico e uma incerteza instantânea nos mercados. Sendo assim, mesmo que a teoria seja válida, não será revelada. Na ciência não deveria de haver dogmas imutáveis, porém algumas coisas serão reveladas de acordo com o consenso e um bom senso. Mesmo que haja evidências, tem certas tocas de coelho que é melhor não entrar. Amigos e amigas, a Terra é um planeta vivo, respirando em constante transformação. Em seus 4 bilhões e meio de anos de existência, ela viu coisas que desafiam a imaginação humana. Continentes se separaram e colidiram, oceanos que se abriram e fecharam, atmosferas que mudaram de tóxica para respiráveis e vice-versa. Era de gelo que cobriram metade do planeta, impactos de asteroide que extinguiram 3/4 de toda a vida. E ao longo dos últimos 200.000 anos, nossa espécie, o Homo sapiens, tem sido testemunha e vítima de algumas dessas transformações. Sobrevivemos a eras do gelo, sobrevivemos a erupções vulcânicas, sobrevivemos a mudanças climáticas dramáticas. E a cada vez nos adaptamos, evoluímos e não apenas sobrevivemos, mas prosperamos. Mas há algo fundamentalmente diferente sobre este momento da história. Pela primeira vez não somos vítimas passivas das forças da natureza,
Pela primeira vez temos a ciência e a tecnologia para estudar, compreender e talvez até nos preparar para os eventos cataclísmicos. Monitoramos o campo magnético da Terra em tempo real, rastreamos asteroides que poderiam representar uma ameaça. Estudamos padrões climáticos com uma precisão que seria inimaginável há apenas 50 anos. E a teoria SCD, essa ainda não é a teoria SCDO, vai falar sobre isso em outro documentário. A ideia de que a crosta terrestre pode se deslocar rapidamente, causando cataclismos globais, permanece controversa. A vasta maioria da comunidade científica rejeita com base na falta de evidências geológicas e na ausência de um mecanismo físico plausível. Embora, como a gente viu, mesmo que tenha, não será revelado, Mas essas teorias, mesmo quando se mostram incorretas no futuro, servem a um propósito valioso. Elas nos lembram que devemos sempre questionar, sempre investigar, sempre manter nossa mente aberta para possibilidades que desafiam nossas suposições. O que sabemos com certeza é que há 12.000 anos algo dramático aconteceu. O Younger Dryas foi real e as extinções foram reais. O derretimento massivo de gelo e a elevação do nível do mar foram reais. As evidências de incêndios continentais e possíveis impactos de cometas são intrigantes e merecem investigação contínua. E as histórias de um grande dilúvio preservadas em culturas ao redor do mundo provavelmente refletem memórias coletivas de eventos traumáticos reais. Poderia acontecer novamente? A resposta honesta é: nós não sabemos. A Terra certamente passará por mais cataclismos no seu futuro, e isso é inevitável. Por isso a gente investiga as profecias, e a questão não é se, mas quando e de que tipo será o outro impacto de asteroide, uma erupção supervulcânica, uma mudança climática abrupta ou algo completamente diferente que ainda nem imaginamos. A diferença, meus amigos e amigas, é que agora estamos vigilantes, temos a internet para nos comunicar e estamos preparados, e agora temos a capacidade não apenas de observar, mas de responder. Porém, isso não nos torna invencíveis, mas nos torna mais resilientes do que qualquer geração anterior de humanos. A teoria de deslocamento da crosta é um convite a considerarmos o impensável, a imaginar que o próprio chão sob nossos pés não é tão estável quanto parece. E talvez essa seja a lição mais valiosa. Não que um cataclismo seja iminente, embora tudo indique que devemos estar preparados, sobretudo espiritualmente, conforme a gente tem estudado no nosso canal, mas que devemos sempre manter o respeito pela natureza dinâmica e poderosa do nosso planeta. Devemos sempre investir em ciência, em observação e preparação, porque no final não importa se o próximo grande desafio vem, é um deslocamento da crosta, um asteroide, mudanças climáticas ou algo totalmente inesperado. O que importa é que estejamos prontos, continuemos a estudar, que continuemos a questionar e que continuemos a trabalhar juntos como uma espécie global para proteger o nosso futuro neste pequeno planeta azul que chamamos de lar. Toda e qualquer mudança que vier a acontecer sempre terá um propósito educativo. Por isso tomei a liberdade de deixar esse documentário disponível para todos, esse primeiro, e nos próximos a gente vai conversando melhor e criando essa comunidade, Compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe nos grupos. Quem puder contribuir com o canal, dando like, compartilhando, tornando-se membro, isso é de grande ajuda para que continuemos esse trabalho de divulgação. Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!